seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando mais um episódio inédito exclusivo aqui do nosso Além dos Parques, o podcast do MD1. E hoje, dona Francine, o episódio é especial. É verdade, o episódio de hoje tá um espetáculo, eu diria, viu? Literalmente. E eu vou te dizer uma coisa, sabe o que inspirou a gente, né? Nos inspirou a gravar esse episódio falando desse tema aqui? Foi uma pergunta lá do nosso grupo do WhatsApp. Se você quiser participar, é só acessar aí menumd1.com, né? Que tem o link pra participar do grupo. E tem muita gente programando as suas primeiras viagens, né? A primeira vinda para os Estados Unidos, a primeira vinda para Orlando. E às vezes a gente até acaba passando batido, né, amor? Algumas coisas que pra gente acabam sendo tão óbvias que a gente, né, simplesmente acha que todo mundo já sabe disso. Então, assim, é muito bom sempre vocês mandarem suas perguntas mesmo, que a gente vai tirando como base pra poder trazer aqui pros nossos vídeos do YouTube, pros nossos episódios do podcast. E uma das dúvidas é: quais parques da Disney tem show de encerramento? Para você que já veio para Orlando, né, pode parecer uma resposta um tanto quanto óbvia. Mas eu vou dizer para você que, além de não ser uma resposta óbvia, ainda pode ter algumas variações que seria importante mesmo para os experts de Orlando ficarem atentos na hora de fazerem suas visitas. E hoje a gente vai fazer uma abordagem, né, a gente não vai se aprofundar, mas a gente vai fazer uma abordagem genérica sobre os parques, sobre os shows, para você, marinheiro de primeira viagem, ou mesmo para você que já veio algumas vezes para Orlando, ficar sabendo de como acontecem os shows e quando, ou, né, de que forma que você precisa se preparar para poder acompanhar e assistir esses shows incríveis, aliás, que a gente acha que são necessários, são partes, assim, é uma parte literal da sua experiência de viagem para Orlando, né? É verdade, mas você sabe que até mesmo as pessoas que já vieram outras vezes, vamos dizer, aquela pessoa que veio uma ou duas vezes, se a gente levar em consideração que nem todos conseguem fazer todos os parques, eu tô dizendo todos os parques da Disney mesmo, às vezes a pessoa vem para cá, acaba fazendo 1, 2 ou 3 parques da Disney, então assim, é muita informação, é aquela coisa que depois de um tempo você já não consegue lembrar qual atração era de qual parque. E eu já vou falar mais, né? Pra quem veio nos últimos anos, mesmo os shows mudaram, né? Mudaram. Muita coisa tá mudando. Praticamente. Muita coisa tá mudando, Orlando muda o tempo todo, a Disney tá mudando demais. Aliás, eu nunca vi, né, tanta mudança na Disney em tão pouco tempo. Eu me recordo de, durante décadas e décadas, eu tô aqui há mais de 30 anos e durante, assim, muitos anos, a gente ter praticamente zero mudanças. O que era bom, né? Num ponto. Obviamente que eu acho que, assim, implementações, novidades, elas são sempre muito bem-vindas. O próprio Walt Disney falava isso, né? A Disney nunca vai ficar... Ele sempre falava assim, enquanto... não lembro a frase exata, mas tipo alguma coisa assim, enquanto existir criatividade no mundo, ela nunca vai estar completa, nunca vai estar pronta. Ou seja, sempre vai ter uma novidade, sempre vai ter uma coisa nova. O que a gente não gosta é geralmente quando eles desmontam, quando eles encerram uma atração, alguma coisa que nos traz lembranças, que nos faz bem, que nos traz memórias, né, para colocar alguma coisa no lugar, principalmente quando a coisa que está no lugar, na nossa opinião, às vezes não é tão boa quanto a anterior. Isso não quer dizer que ela não possa ser tão boa ou melhor para outra pessoa. Esse que é o grande barato, essa que é a grande magia da história. É você sempre saber que, na verdade, por isso que a gente não gosta de dizer, ó, essa atração é boa, essa atração é ruim. Eu posso dizer, eu gosto dessa e eu não gosto daquela, mas assim, pode ser que o seu gosto seja diferente do meu. Então a gente tem esse cuidado dentro do MD1 de falar, né, o que a gente gosta, né, o que a gente não gosta também, mas nunca de falar faça ou não faça. Na nossa opinião, sempre faça tudo e depois você decide o que você quer repetir ou não. Mas vamos voltar para os shows, Francine, porque quem esteve em Orlando há alguns anos atrás, né, não tantos anos assim, os shows inclusive mudaram. E mudaram tanto, para você ter ideia, que alguns shows foram embora, entraram outros shows no lugar, mais de um inclusive, outros shows voltaram. Então assim, muita mudança realmente aconteceu e é muito importante você saber, óbvio, né, dependendo de quando você vai ouvir esse podcast, pode ser que você escute esse podcast só o ano que vem, só em 2025, 2026, porque ele fica no ar. Então assim, é muito importante você pegar a informação de saber o que está rolando, né, no período que você vai fazer sua viagem. Mas vamos falar de hoje, vamos falar de 2024, vamos falar do que está acontecendo agora. Para você que tem viagem planejada, né, para esse ano, para o ano que vem, provavelmente é esse cenário que você vai encontrar diante da sua viagem, da sua visita aos parques, e a gente está falando agora de Disney. É, isso aí. Então, antes de mais nada, você precisa baixar o app do MD1, porque ele tem tudo. Se você clicar em parques, por exemplo, vai ter os parques da Disney, da Universal, tudo separadinho, com as dicas de cada parque, com a descrição de todas as atrações, com restaurantes, enfim, tudo ali que vai facilitar muito a sua vida. Até porque, né, como a gente falou aqui no começo, Orlando é um destino muito complexo. Tem muito entretenimento, tem muita coisa pra você fazer, aprender. E uma viagem, né, como essa custa caro. Então você precisa realmente estar bem planejadinho. Espremer o limão no talo. No talo, até o bagaço, para poder aproveitar
tudo que der. Então, assim, eu acho que pra dar uma espairecida pra você que é novato, marinheiro de primeira viagem aí, a Disney tem quatro parques temáticos, que é o Magic Kingdom, o Parque do Castelo da Cinderela, o Epcot, que é aquele parque da bola, tem o Hollywood Studios e tem o Animal Kingdom, tá? Então vamos falar um pouco. O Hollywood Studios, que hoje o logo, a logomarca dele, eu diria que é o Tower of Terror, né? O elevador que despenca, e o Animal Kingdom, que é o parque que o Árvore logo da dele Vida. É a Árvore da Vida. Muito bem, Francine. Então bora lá falar dos shows de encerramento. É isso aí, afinal de contas é sobre isso que esse podcast se refere. Então vamos lá, vamos começar obviamente pelo clássico dos clássicos, né? O lugar mais fotografado da Terra, o lugar que as pessoas amam estar, um lugar que as pessoas amam visitar, um lugar que as pessoas amam criar as melhores memórias da vida. A gente tá falando do Magic Kingdom, obviamente, a gente tá falando do Castelo da Cinderela, onde acontece um dos shows mais emblemáticos, eu diria, né? Obviamente o mais emblemático da Disney, um dos shows mais emblemáticos do mundo. É óbvio que se você odeia Disney, você não vai estar ouvindo esse podcast. Mas, se por um acaso, né, vamos supor que você odiasse a Disney e estivesse ouvindo esse podcast, você jamais poderia negar que você já viu fotos do Castelo da Cinderela com fogos ao fundo. É verdade, né? E atualmente o show de encerramento ali do Magic Kingdom é o Happily Ever After. É um show que veio pra substituir aí o Wishes, nosso amado Wishes. Que a gente... o Wishes foi um show, na verdade... Era maravilhoso. O Wishes passou por algumas poucas modificações no decorrer da sua história aí, e certamente foi o show que mais marcou a minha vida, e talvez por isso a minha ligação tão forte com esse show. Ele era um show anterior a projeções, essa coisa toda, o que obviamente também trazia um outro significado, no meu ponto de vista artístico, a um show, né? Onde você, de repente, você tinha os fogos, você tinha aquele encantamento, e o resto você criava na sua imaginação. Hoje, a entrega é muito maior, você tem projeções mapeadas no castelo, essa coisa toda, que é lindo, mas e os fogos, né, acima, mas enfim, obviamente que você tem uma imagem muito mais óbvia, eu diria assim, e o que trabalharia no meu conceito um pouco menos a sua imaginação, mas enfim, isso é simplesmente um ponto de vista artístico. É um show lindo, fantástico, que acontece no Magic Kingdom todos os dias, tá? Vale lembrar sempre os cuidados com épocas de shows especiais, de datas especiais, como festas especiais, tipo Natal, essas coisas todas. Natal, Halloween, né? Tem que ficar bem atento, porque... Pra você ter uma ideia, de repente pra quem nunca veio, isso vai soar muito esquisito, mas a festa de Halloween aqui, a da Disney, começa no início ali, meado de agosto. Então se você tá planejando vir em agosto, você tem que tomar cuidado com o dia da sua visita ao Magic Kingdom, verifique se nesse dia vai ter a festa de Halloween, porque se você não for fazer a festa de Halloween nesse dia, você vai ter que sair antes do parque. Saindo antes, você não vai conseguir assistir ao show de encerramento. Eu sei que isso pode ser muito frustrante. A gente já cansou de receber, né, relatos no MD1 mesmo, de pessoas que vieram, né, antes de começar a seguir o MD1, enfim, e não sabiam dessa informação e vão naquela expectativa de eu quero assistir o show de fogos do castelo. E não conseguiram. Então, assim, é muito frustrante, né? Então, precisa ficar bem atento a isso aí. Exatamente, e aí é só a título de curiosidade, né? Isso aí não vai interferir em absolutamente nada da sua viagem, a não ser que, vamos lá, curiosidade os fogos verdadeiramente, eles não acontecem em cima do castelo, como muitas pessoas, isso é muito legal. Como muitas pessoas imaginam, ou mesmo como as fotos acabam retratando. Óbvio que essa ilusão de ótica, você tá à noite, você tem um objeto a uma distância X, né, do espectador e etc. Então a sensação que se tem é que aqueles fogos todos lindos e maravilhosos acontecem em cima do castelo, o que não é verdade. Existem alguns poucos fogos durante o show que sim, acontecem em cima do castelo, mas a grande maioria do espetáculo de fogos acontece bem distante do castelo, né, ao fundo do Magic Kingdom, lá eu diria quase que na rua, né, lá atrás, lá bem para trás do Magic Kingdom. Kiko, mas tá bom, que informação legal. O que isso muda na minha visita? Duas coisas. Uma, a gente já viu pessoas que às vezes, por qualquer razão, na hora do show de fogos, né, de repente não se prepararam ou estão desprovidas ou desprevenidas e acabam estando, por exemplo, atrás do castelo. Porque você consegue estar atrás do castelo, onde você tem ali o Prince Charming, o Carrossel, né, onde você tem o Filler Magic, etc. Você tá ali na Fantasyland. Se você for olhar pro castelo e esperar assistir um show de fogos, você não vai assistir, porque se você estiver atrás do castelo, olhando para o castelo, o show de fogos vai acontecer nas suas costas. Então você vai ver o castelo sem fogos e os fogos acontecendo atrás de você. Ou seja, sim, assistir ao show de fogos você precisa, né, necessariamente, para ter a experiência completa, estar na frente do castelo. Qual a segunda parte importante dessa dica?
Pensa que os fogos não acontecem em cima do castelo, mas muito atrás, distante do castelo. Ou seja, se você estiver muito próximo ao castelo, ainda que na frente, você vai ter uma visão prejudicada. Ou seja, tirar aquela ideia de que quanto mais perto, melhor. Não é verdade, tá? Eu acho que assim, o melhor ponto de vista é mais ou menos ali entre a estátua do Walt Disney, que fica no meio da praça, até o Ice Cream Parlor. Mais ou menos esse espaço, esse vão, na nossa opinião, é onde você tem a melhor visão do show, né? Castelo, mais projeções, mais fogos, tá? É uma curiosidade? Sim, mas é uma dica para você também achar o melhor spot, para você conseguir as melhores fotos, né? E principalmente a melhor visão do show. E se vale uma dica ainda, Francine, eu sei que a vontade coça, o dedo coça, mas assim, cara, assista ao show, evita ficar gravando, filmando, porque para você assistir isso gravado, filmado, deixa que a gente grava para você. Tudo isso tem no MD1, tem no YouTube, o mundo inteiro grava. Sinta a experiência do ao vivo. É outra coisa. É, né? Outra coisa. É verdade. Então já fica essa informação. Outra coisa que também é importante, que vem com uma dica aí, você precisa sempre verificar o horário de fechamento do parque e o horário que vai acontecer o show naquele dia, tá? Dependendo da época do ano, por exemplo, a gente estava aí antes de entrar na primavera, estava acontecendo às 8 horas da noite ali, todos os dias, o show do Happily Ever After. Depois passou para 8h30, agora já tá 8h45. Então, assim, é importante você saber o horário do show, né, que vai acontecer ali no dia da sua visita, para você shows, né? Dos shows, para você poder se programar, né? Eu acho que o único, na verdade, que assim nunca muda é o Epcot, né? O Epcot é sempre às 9 horas da noite, que aí sim, acabou o show, o parque fechou. O Magic Kingdom não. O Magic Kingdom tem dias que fecha às 11 horas da noite, tem dia que fecha às 10 horas da noite e o show acontece antes. Então não necessariamente a hora que acabar um show, o parque fecha. Por isso que é importante você baixar o aplicativo da Disney e tá sempre de olho ali, né, nos dias de visita de cada parque, ver o horário que abre, o horário que fecha, o horário dos shows, das paradas. E isso a gente tá falando de show de encerramento, tá? Vale lembrar que ainda tem um showzinho que acontece no castelo durante o dia, tem as paradas, essa coisa toda. E todas essas informações estão no aplicativo da Disney. Exatamente. Lembrando que, como a Francine falou, apesar do nome show de encerramento, né? O Magic Kingdom, por exemplo, na grande maioria das vezes, você ainda tem algumas horas de parque pós-show. Sim, você pode ficar no parque, sim, você pode continuar brincando, sim, o seu dia não acabou ainda. Tá? Então, assim, diferente do Epcot, que o show realmente encerra as atividades do dia, né? Ou o Fantasmic. No caso, o Fantasmic, a gente tem uma... Bom, eu vou falar de Fantasmic daqui a pouco. Vamos... Então é o seguinte, já entendeu de Magic Kingdom, já tá craque de Magic Kingdom, já sabe aonde assistir, já sabe como funciona, já sabe de tudo isso. Então vamos trocar de parque, Francine, agora vamos para, né, pro nosso... Eu ia dizer pro nosso segundo, mas é impossível, na verdade, a gente tentar dizer qual que é o melhor, qual que é o primeiro, qual que é o segundo. Eu vou dizer que são experiências diferentes. Vou dizer que antigamente eu tinha uma briga boa entre Wishes e Illuminations, né? Que era o show de encerramento do Magic Kingdom e do Epcot. Hoje, não sei, eu perdi um pouco desse... Sei lá, é uma coisa muito minha isso. Eu perdi um pouco desses duelos entre os shows preferidos aí dos parques, né? São shows bem distintos, as épocas são outras, a percepção é outra, enfim. Mas enfim, vamos sair do Magic Kingdom e vamos para outro parque incrível que tem outro show incrível e a gente tá falando de Epcot. O Epcot, né? Que o show, assim, que o Kiko amava, que eu amava, né? Que ficou por bastante tempo lá também, que era o Illuminations. O Epcot, sim, passou por várias mudanças de show, né? Porque teve... acabou o Illuminations, aí entrou o Epcot Forever, que era um show temporário ali, até entrar o Harmonious. Aí veio o Harmonious, aí... Eu acho que o Harmonious não foi o que eles esperavam. Nem o Epcot, né? Forever. Nem o Epcot Forever. Aí eles voltaram com o Epcot Forever, tipo... Ele sempre foi um show intermediário ali, né? Até chegar esse, que é o Luminous, The Symphony of Us. É bem bonito, é bem gostoso, é bem legal. Ele é bem feliz, né? Eu acho que o Epcot, o Illuminations, ele era um pouco mais... Eu não sei, ele emocionava mais, né? A música... Todos os shows antigamente eles emocionavam o Wishes. Mas agora o Symphony of Us é muito legal, é muito lindo, muito bonito. Ele é um show mais feliz, né? Tem várias canções, enfim, é muito gostoso, muito bonito. Como o Kiko falou, como a gente já falou aqui, ele sim é o show de encerramento. Então ele acontece todos os dias às 9 horas da noite. E aí depois disso o parque fecha, né? Acabou o show, vazou.
E meio que assim, o Epcot, eu acho que um show ali, é meio que de qualquer lugar que você assista, ele não muda tanto. Na verdade, esse Symphony of Us, o que acontece? A gente não assistiu tantas vezes quanto outros shows, pra te dizer que de várias... Antigamente, eu vou te dizer, né? Vou pegar o Illuminations, por exemplo, o show do Epcot, o Parque da Bola, tá? Eu literalmente assisti aquele show de todos os pontos do Epcot várias vezes. Então eu assisti 300 vezes de cada lugar e eu saberia te dizer exatamente o que cada ponto traria de diferença, tá? Esse Symphony of Us, a gente assistiu algumas vezes, de alguns pontos diferentes, sim. O que eu posso te dizer ele é um show que tem projeções na água, né? Esses shows do Epcot sempre acontecem lá no fundo, no World Showcase, né? Ali onde tem os países, né? Então tem o World Showcase Lagoon, aquele lagoa que fica ali, e o show acontece ali. Ele tem vários spots de água, né? Que obviamente permitem que visitantes ao redor dessa lagoa, ou seja, de qualquer um dos países que você esteja, você tenha uma boa visão do show, porque ele é projetado para ser feito, né, para ser assistido em 360 graus, ou seja, de qualquer lugar que você esteja. Não sei te dizer quais as grandes diferenças hoje para esse show. Pode ser que eu me anime, não acredito, de assistir ele muitas vezes. É isso que eu te falei, sabe? Antigamente eu tinha esse prazer de ficar assistindo ao mesmo show 200 vezes de cada lugar. Esses shows atuais não me animam de assisti-lo, óbvio, são lindos, indispensáveis de você assistir, mas pra mim, tô falando da minha experiência pessoal, é um pouco diferente. A vontade de assistir 200 vezes, né, de todos os pontos, de todos os lados, sabe? Então assim, mas é um show que eu creio assim, né, que qualquer lugar que você assista, você vai ter uma experiência parecida. Afinal de contas, ele tem esses chafariz, é um chafariz de água que eles abrem pra fazer projeções, aí tem fogos, enfim, é muito bonito, é um show muito bonito. Esse show verdadeiramente encerra as atividades do Epcot. Vale uma dica: cuidado com o horário, caso você vá jantar no parque, que é algo que as pessoas normalmente fazem. Cuidado com o spot de horário que eles vão disponibilizar para você jantar. Por quê? Porque se você pegar um horário muito próximo das 9, é muito possível que você perca o show, porque você vai estar dentro do restaurante. E nem todos os restaurantes têm visão para os shows, né, para os fogos. Alguns até você tem algum tipo de visão. Não é uma boa visão. Eu não me recordo de nenhum e olha, eu acho... não acho que vale super a pena você pegar um restaurante com uma vista para... Eu tenho certeza que não. A não ser que você já tenha assistido esse show como eu lá 300 milhões de vezes e você simplesmente esteja jantando e queira lá ter a percepção que está rolando o show do lado de fora. Mas para você assistir ao show, eu não acho que é muito legal. É tipo a galera antigamente, Francine, quando a gente fazia Olímpia, né? Que era uma das casas mais populares e mais famosas do Brasil, lá em São Paulo, né? A galera brincava que o último andar lá do Olímpia era o Habib's, porque do outro lado da rua tem o Habib's, né? Então era mais ou menos você assistir a um show e estar no Habib's. Você não vai ver o show, você vai saber que ele tá acontecendo, mas você verdadeiramente não vai assistir ao show. Então assim, cuidado com o spot de horário para janta, tá? Para jantar, porque senão você vai perder o show. Cuidado. E outra coisa, cuidado também com atrações e essas coisas. Por quê? Porque as atrações, a grande maioria, 95% das atrações, tirando aquelas que estão nos países, como Frozen, essas coisas, elas acontecem em outros pavilhões, em outros lugares do Epcot. Ou seja, tem uma pernadinha aí das atrações até o World Showcase lá no fundo, onde acontece o show. Então, se por um acaso você entrou numa fila de uma atração 8 horas, 8h15, 8h20, 8h30, né, ou mesmo 7h30, dependendo do tamanho da fila, de qual atração, etc., é possível que você, fila mais atração, mais caminhada, perca o início do show, ou perca parte do show, ou até mesmo o show inteiro. Por isso que é bom se programar, se planejar aí. Agora, então, vamos pro outro. Eu vou te dizer também que, como você falou, é difícil a gente, né, dar qual é o meu favorito, mas o Fantasmic, ele tem meu coração, assim. E o Fantasmic, todos têm meu coração. E o Fantasmic... O Fantasmic, né, hoje é o número 1 pra mim, porque é o único, é o remanescente. Eu ia falar, ele é um dos poucos aí que sobreviveram e tiveram algumas pequenas mudanças ali no final, acrescentaram um personagem, colocaram uma coisinha ou outra, mas assim, ele não mudou em absolutamente nada fora isso, né? Tudo continua como sempre foi. Fantasmic é o show que acontece no Hollywood Studios. Então assim, importante dizer que em algumas épocas do ano ele acontece 2 vezes, tá? Durante a noite. Então é legal que você consegue se programar e se planejar pra ver o horário certinho que você consegue assistir. E você precisa se programar, porque é ali pra você pegar um bom lugar, né? Ou mesmo porque
ele enche. Ele enche? Diferentemente dos outros shows. Vamos lá, a gente já falou de Magic Kingdom e a gente já falou de Epcot, tá? Inclusive no Magic Kingdom eu dei uma sugestão de spot. Eu vou dar uma sugestão de spot no Epcot também, né? Só pra voltar ali. No Epcot. Eu acho que assim, um dos melhores pontos certamente para se assistir qualquer show do Epcot, penso eu, né, que os engenheiros quando fazem esse show, eles pensam obviamente, né, como eu falei, na visão 360, ou seja, que os visitantes de qualquer um dos países tenham uma boa visão do show, mas é óbvio que tem algum lugar que é frente, né? Algum lugar tem que ser montado o negócio. Penso eu que a hora que você chega no World Showcase, a hora que você chega, quando você passa para a parte do fundo do Epcot ali, né, antes de entrar para a esquerda ou para a direita, onde para a esquerda você teria o primeiro pavilhão do México, ou pela direita você teria o primeiro pavilhão do Canadá. Enfim, ali, vamos dizer ali que essa entrada seria mais ou menos o centro. Então ali seria um ótimo spot para você assistir. Pensa você que se você tiver exatamente ao oposto, você tem o pavilhão dos Estados Unidos, tá? Estados Unidos é um bom lugar para você assistir, na minha opinião, péssimo lugar para você assistir. Por quê? Você tem o palco, né? O palco onde acontecem todos os shows, as atrações todas, ele fica exatamente no pavilhão dos Estados Unidos. O que seria meio óbvio, né, de você ter dois pontos principais, frente e trás, onde você teria uma visão muito semelhante, né, não acontece, porque ao fundo você tem o palco ali onde acontecem os shows, então você tem uma visão ruim, né? Você não consegue assistir dali, obviamente consegue nas laterais, mas enfim, não seria para mim um bom spot. Então eu vou dar 3 opções que eu, particularmente, sempre gostei de assistir aos shows do Epcot. 1, frente, para mim o melhor e sempre a melhor de todas. 2, na frente do pavilhão da Noruega. Eu acho que o pavilhão da Noruega ele tem uma visão lateral, mas como esses shows são montados para 360, você vai ter uma boa visão. 3, pavilhão da Itália. Seria, para mim, né, da parte do fundo, seria melhor da Itália do que dos Estados Unidos, como eu citei. Né? E 4, tem muita gente que gosta de assistir desse lugar. Eu não amo, a não ser que você esteja ali, de repente, tomando um negocinho sentado nas mesas externas, que é justamente onde tem o Fish and Chips ali, que é o pavilhão do Reino Unido. Então ali você tem, inclusive, um restaurante, um pubzinho, que você também consegue ter uma visão boa, ou se você não tiver no restaurante, tem uma ponte, né? Quando você está entre ali o pavilhão da França e o do Reino Unido, tem uma ponte que você... Em cima da ponte não é bom. Passado a ponte você consegue ter uma visão um pouco melhor. Cuidado com árvores, essas coisas. Muitos desses lugares, às vezes, têm eventos fechados, então a galera monta mesa, essa coisa toda, e você não consegue... Você não pode acessar, se você, obviamente, não for parte do evento. Então, assim, só tomar cuidado de onde você vai assistir. Agora, bora voltar para onde a gente estava, porque eu literalmente saí correndo do Fantasmic, voltei pro Epcot, mas já voltei pro Fantasmic de novo. Não lembro nem onde a gente estava no Fantasmic, mas sim que a Francine falou que muitas vezes o Fantasmic apresenta 2, né, ou tem 2 apresentações no mesmo dia. Então vale... lembrei. Foi por isso que eu voltei para lá. Para dizer o seguinte, tanto o Epcot quanto o Magic Kingdom, né, o show acontece no parque, ou seja, de qualquer lugar praticamente do parque que você estiver, você vai conseguir assistir ao show. Diferentemente acontece aqui no Fantasmic, porque ele acontece dentro de um teatro, né? Um anfiteatro. O que é aquilo? É um teatro aberto. Tem cadeira, tem um lugar ali, você vai sentar pra Tem uma arquibancadinha ali. Exatamente, ele é um espaço dedicado ao show, né? Por exemplo, o show do Magic Kingdom acontece lá no castelo, em cima do castelo, que tá lá no meio do parque. O Epcot acontece ali no meio da lagoa, que tá lá no meio do parque. Aqui não, o Fantasmic acontece num espaço do Fantasmic, ou seja, lugares limitados. Então, se você vacilar, e acontece muito, ele enche, acabou, você não pode entrar e não vai assistir, tá? E se você estiver em algum outro lugar do parque, você não vai ver nada, absolutamente nada. Porque ele fica ali, a entrada do Fantasma e fica do ladinho ali do Tower of Terror, né? Então, da Torre do Terror daquela atração, você entra. Tem alguns dias, como eu falei, algumas épocas do ano, que eles apresentam 2 vezes. Eu acho muito legal, por quê? Tem um outro que ele não é considerado um show, tá? Mas tem umas projeções, um foguinho ali no teatro chinês, né? Que acontece, que é o Wonderful World of Color, se eu não estiver enganado, esse é o nome ali, é isso mesmo, Wonderful World of Animation, desculpa. Eu ia falar isso, que o Wonderful World of Color era a música. Of Animation. Então, tipo assim, por exemplo, se o show do Fantasmic começou às 8h30, esse outro acontece às 9h e você não vai conseguir pegar. Ou então, quando você estiver saindo do Fantasmic, aquela multidão, você vai ver um finalzinho que restou ali, então você fica dividido. Óbvio que se no dia da sua visita você tiver que escolher entre assistir esse ou o Fantasmic, é o Fantasmic. O Fantasmic é o show de encerramento. Esse é um showzinho ali que lindo, acontece
no teatro chinês, como eu falei. Mas então é bom você se programar, se planejar, até porque se de repente você amar o Fantasmic e você quiser assistir 2 vezes, você consegue no mesmo dia, né? Se tiver 2 vezes no mesmo dia, o que não acontece todos os dias. Algumas épocas tem, por isso que é bom você sempre olhar, verificar ali no calendário, no aplicativo da Disney. Exatamente. Então vale mais uma vez frisar isso aqui para ficar marcado na sua cabeça, certo? O Fantasmic, ele é o show de encerramento do Hollywood Studios. Ele acontece num lugar isolado, ou seja, ele acontece num lugar feito para o show. Ele é um anfiteatro, tem arquibancadas onde você vai entrar única e exclusivamente para o show e vai assistir a esse show lá dentro. É lindo, é incrível. Tem muitos personagens. Eu me atrevo a dizer que hoje eu acho que é o meu show favorito, até porque ele é o único remanescente de muitos anos, né? Então assim, aparece Mickey, aparecem todos os personagens, tem barcos que passam, tem projeção, tem fogos. Cara, é um show incrível, 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 que acontece nesse anfiteatro que tem lugares e capacidade máxima. Ou seja, se planeje para chegar cedo nesse anfiteatro para você poder pegar e garantir um lugar. Se vale uma dica, esses dias eu vi que lá no nosso grupo do WhatsApp, uma pessoa falou o seguinte: qual que é o restaurante que eu reservo para assistir, né, para ter uma vista privilegiada do Fantasmic. Isso não existe, tá? Como eu falei, o Fantasmic acontece dentro de um anfiteatro. Mas, aí vem o pulo do gato. Existem vários restaurantes que você pode fazer a sua refeição. Você reserva essa refeição, tá? Já dizendo que você quer um VIP para o Fantasmic. Olha o pulo do gato. Isso aqui você também não sabe. Ah, você que já veio 50 vezes para cá e não sabia, né? Muito bem. Então, é possível sim você fazer uma reserva num restaurante, num table service, né? Do exemplo aí do Hollywood Studios, né? E você vai reservar um lugar para você no Fantasmic. Aliás, diga-se de passagem, esse lugar é o melhor lugar porque ele fica bem na arquibancada central. A hora que você entrar no teatro, é a arquibancada que fica bem no meio. Ela é reservada às pessoas que fizeram essa refeição dentro desses restaurantes. São vários restaurantes, você pode reservar lá pelo aplicativo da Disney. Você pode o Dining Package esse. Exatamente. Você diz, né? Na hora que dá a reserva, você fala, ó, eu quero, né, jantar, mas eu quero ou almoçar, eu quero o Dining Package, tá? E aí você vai fazer a sua reserva vinculada a uma reserva no Fantasmic, o que é incrível e eu acho que vale muito a pena, sim, se a opção for comer dentro do parque. É, isso aí. E agora a gente vai falar então do que sobrou, que é o Animal Kingdom. É importante literalmente sobrou, né? Sobrou. Mas assim, o Animal Kingdom, ele não tem um show de encerramentos com fogos, essa coisa toda, por conta dos animais. Tanto é que ele é um parque que fecha mais cedo. Normalmente ele fecha ali às 7 horas da noite, um dia ou outro ele fecha um pouquinho mais tarde, mas de praxe às 7 horas tá fechado. Fechava 5 antigamente. Pois é, né? Então assim, ele não tem um show de encerramento, mas como nós falamos aqui no início, quando você entra no parque, a logo dele, né? Como que fala, né? A logo. É isso aí. É o símbolo, desculpa. O símbolo do parque é a árvore da vida, é uma árvore maravilhosa. Tem curiosidade, tem mais de 300 animais entalhados nela, então vale você parar na frente dela, prestar atenção, fotografar, porque ela é linda, ela é maravilhosa. E ali tem em alguma época do ano. Se for falar de curiosidade, então vale dizer que ela foi construída sob, né, igual uma plataforma de petróleo, né? Justamente para ela aguentar os balançares aí de possíveis furacões que acontecem, inclusive aqui na Flórida. Né, graças a Deus eles chegam aqui em Orlando sempre bem mais fracos, né, muito mais fracos, mas enfim, ela foi montada dessa forma justamente para aguentar, né, esses altos ventos, né, ou ventanias muito fortes, pensando que ela é uma estrutura gigantesca, né, com mais de 300 animais entalhados. É lindo, né, é simplesmente lindo. É maravilhoso. Enfim, então nesse parque ele não tem um show de encerramento e também dentro dela tem uma atração. Tem uma atração, tá? Tem uma atração muito fofa que, né, talvez vá sair, vai ter outra coisa nela. Eles têm essa mania. Mas enfim, é que eu já vi gente perguntando, né, sobre assim, mas eu posso entrar dentro da Árvore da Vida? Sim, você pode. Tem uma atração, assim como você sim pode entrar dentro do castelo. It's Tough to be a Bug, é a atração atual, né? Que está na Árvore da Vida. Mas dentro do Castelo da Cinderela, você tem um restaurante, por exemplo. Você tinha o Bibiri Babari Boutique, né, que agora tá do lado de fora. Mas enfim, você consegue cruzar o castelo por baixo ali. Ali não vai ter grandes coisas, é um corredor mesmo. Mas enfim, tem uns como é que chama? Vitral? Não é vitral, porque não é vidro. Mosaicos. Mosaicos. Bem legal, contando a história da Cinderela, muito fofo ali. Enfim, então sim, tem muitos lugares icônicos dos parques da Disney que você consegue visitar sim. Vamos lá.
Na Árvore da Vida, no Animal Kingdom, Francine bem citou que não existe um show de encerramento, afinal de contas a gente é um zoológico, então você tem animais, você não vai soltar fogos próximos a esses, né, desses animais para causar uma verdadeira debandada na savana. Então o que acontece? Em algumas épocas do ano a gente tem um show de projeções que acontecem na Árvore da Vida, chamado Tree of Life Awakenings. Né? Ou seja, é lindo. É o despertar da Árvore da Vida. Aliás, eu vou te falar uma coisa, viu? Esse show você precisa planejar, né? Você precisa ver que época do ano você tá vindo, porque é possível. Aliás, eu vou ser até pessimista, né? É muito mais possível que não tenha esse show quando você vier do que o contrário. Por quê? Porque ele acontece muito poucas vezes durante um ano, porque ele é um show de projeções na Árvore da Vida. São projeções mapeadas. Cara, é lindo. Então você imagina que, por exemplo, lá você tem um tigre entalhado lá, gigante na Árvore da Vida. A projeção mapeada é o quê? Eles fazem o desenho com a projeção em cima da superfície que ela está sendo projetada. Então, de repente, você está vendo aquele tigre entalhado e aquele tigre se levanta e sai correndo. Cara, é um negócio incrível. Mas acontece só em algumas épocas do ano, porque eles precisam do pôr do sol, eles precisam do escuro. Vamos lembrar que esse parque fecha cedo, então na maior parte do ano, até porque a gente aqui tem o Daylight Savings, né, que é tipo como se fosse o horário do verão do Brasil, a gente tá sempre uma hora pra frente aqui, a gente só volta pra trás no inverno, tá? Então assim, na maior parte do ano, escurece depois das 8 horas da noite. Aí o parque já tá fechado. Que o parque já tá fechado e eles não conseguiriam fazer essa projeção. Então assim, essa projeção só acontece normalmente no inverno e talvez alguma coisa ali no outono, tal, vai depender do sunset, vai depender do horário de pôr do sol. Pra vocês terem noção, 2023, né, ele parou de ser exibido ali em março e voltou a ser exibido só em novembro, que foi quando acabou o Daylight Savings. Então, assim, dependendo da época do ano, você vai pegar. E eu vou dizer que mesmo muitas pessoas que visitam na época do ano, que tem o Tree of Life Away, vai passar batido. E é uma árvore tão enorme, ela é o símbolo do parque, às vezes as pessoas estão passando por ela e não estão prestando atenção nela, porque às vezes vê só as folhas ali iluminadas, acha que é simplesmente uma luz para iluminar ali o símbolo do parque. Mas não, gente, as projeções ali acontecem várias vezes, tá? Quando, né, na época que ela tá sendo exibida, obviamente. E ele não tem aquele anúncio como nos outros parques. Olha, agora as luzes do Magic Kingdom serão reduzidas. Né? Não tem esse barulho todo. Então as pessoas realmente passam despercebidos. Mas achamos que valem muito a pena. Aliás, alguns shows passaram pelo Animal Kingdom que eu achava muito legal. Não sei porque tiraram, né? Tinha o Kite Surf, o Kite Tales, né? Esse Kite não ficou muito pouco tempo. Não teve mas o anterior também. Era bem bonito. Como é que ele chamava? Eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome também. Mas, assim, ele era bem bonito, eu acho. Eu acho que ele poderia ser mais bonito. O Rivers of Light. O Rivers of Light. O primeiro, ele era meio jururuca mesmo. A gente assistiu, inclusive a gente estava lá na estreia desse show. A gente gravou, inclusive tem vídeo no nosso canal do YouTube lá. Ele era meio jururu. Mas o segundo, eu achei, na verdade, o upgrade que eles fizeram incrível. Eu não achei ruim aquele show, não. Não sei porque que eles tiraram. Mas eu acho que não foi como esperado, né? Eu acho que poderia ser melhor, na verdade. Ali contando com a história toda, as atrações que tem no Animal Kingdom, que eles poderiam abordar. Mas enfim, daí saiu o Rivers of Light, entrou o Kite Tales aí, que era um... O Kite Tales, né? O Kite Tales que era das pipas, né? Das pipas, né? Também não tinha muita graça, vai. E aí hoje, né, atualmente é só o Tree of Life Awakenings mesmo, né, em determinadas épocas do ano aí, por isso que é importante você sempre conferir no aplicativo da Disney ali, horários de show, de abertura, fechamento, tudo mais, pra você não perder nada. Exatamente, e se vale uma dica de ouro, eu diria que essa dica é talvez uma das mais importantes pro seu planejamento e durante sua viagem. Claro que pós-viagem também, afinal de contas você vai ter a opção de, enfim, de revisitar muitas coisas, tirar dúvidas, etc, mas é chamar o Toy no WhatsApp. O Toy é o assistente virtual do MD1, né, que ele está sempre à disposição 24 horas por dia no seu WhatsApp para tirar suas dúvidas, para te ajudar a comprar os seus ingressos, reservar, né, as suas coisas todas que você precisa, o seu carro e etc. Então assim, o Toy, ele é verdadeiramente uma necessidade básica. Para você baixar o Toy, você pode entrar lá no menu md1.com, vai ter o botãozinho, ele vai te passar direto o WhatsApp do Toy, Francine. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima semana. Isso que a gente falou que esse episódio é rapidinho, a gente
só vai falar os 4 shows da Disney, deve estar uns 4 minutos de episódio. Faz 35. A gente não consegue. Eu vou te falar. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Afinal de contas, visitar o lugar mais mágico do mundo e apreciar aos shows desses lugares certamente vão enriquecer a sua viagem num patamar infinitamente melhor e maior. Pois o MD1 não é sobre um destino, é sobre plantar sonhos. E colher sorrisos. A gente se vê. Beijo.